Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pai Ideia Podcast. Eu sou Bruno Jacopini, advogado, e se você gosta de conteúdo de qualidade e de aprender com pessoas que sabem do que estão falando, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um novo episódio com muita informação e temas de interesse geral. E o assunto de hoje é como empreender até 2026. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o Anderson Goeten, sócio da NewX Protection, palestrante na área de empreendedorismo e também host do podcast da NewX. Anderson, grande prazer que você tenha vindo aí. Muito obrigado por ter vindo aqui em casa, né? Nós que agora estamos dividindo aqui o espaço, né? O Anderson acabou de gravar o podcast dele, agora mudou a cadeira, tá aí sentado na condição de entrevistado, né? Bruno, obrigado aí pelo convite, é um prazer participar aqui com você. Eu tô acompanhando já também teus podcasts aí, tem sido muito legais. Parabéns e obrigado pelo convite. É um prazer todo meu, legal mesmo. Acho que a gente, já que aproveitando que a gente divide aqui o espaço, a gente poderia dividir o custo, né? Porque o Júnior tá cobrando demais. O Júnior é fogo, né? Agora o pessoal tá entendendo por que é Júnior KR Pix, né? Júnior Care Pix, né? Cara, agora eu entendi isso depois, cara, muitos meses depois. Eu vou te contar, porque eu vou te contar um negócio. Tá vermelho. Não, vou te contar um negócio que o Júnior... Eu cortei o microfone seus. Já tesourou, já. Não, mas o Júnior, eu conheço ele já tem alguns anos, a gente faz projeto há muito tempo, sabe? Filmagem, ele fazia eventos juntos. E aí, quando eu comecei a fazer alguns projetos sozinho, que eu falei, Júnior, você consegue fazer isso para mim? Ele falou, vamos acertar. Aí, ele falou, posso te cobrar o valor de uma diária. Aí, sempre, quanto que é a sua diária? É X. Aí, às vezes, precisava fazer algum ajuste no meio do evento. Isso aqui eu vou ter que aumentar meia diária. E aí ficou, cara, cada vez que eu olhava pra ele, eu falava, esse aqui é meia diária. Eu falei, putz, cara, eu pedi pra você pegar 2 imagens a mais. Mas aí é o valor de meia diária. Então hoje eu olho pra ele e falo, meia diária. O apelido do Júnior é meia diária. Meia diária. Não, mas o Juninho vale a pena. Juninho ele é fera. Diferenciado, fera demais. Então tá certo. Anderson, conta pra gente como que se iniciou aí a sua vida de empreendedor, como que foi a sua história, como que você se tornou aí empresário, né? Na verdade, foi meio natural, né? A gente estava conversando aqui até agora, né? Antes de começar a entrevista, que a gente que vem de uma família simples, meio que a gente tem que se movimentar, né? Você vê, fala, se eu quiser conquistar alguma coisa, eu preciso tirar a bunda da cadeira, eu preciso fazer. E desde criança eu sempre tive ambições, logicamente que com o tempo você vai tendo ambições maiores, mas eu sempre quis coisas diferentes, níveis diferentes, e eu vi que eu precisava correr atrás daquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, então eu comecei a trabalhar muito cedo, ajudava meu pai na construção civil, mas isso com 6 anos. Eu ia porque eu queria estar perto do meu pai, não porque tinha que trabalhar, sabe? Eu queria estar próximo dele. Só que eu ficava lá, o que uma criança de 6 anos vai fazer uma construção? E eu ficava lá, posso puxar um tijolo? Posso? Meu sonho era carregar um pacote de cimento sozinho, eu não conseguia abrir direito. Mas ali eu fui aprendendo e com 9 anos, eu acho que 9 para 10 anos, eu consegui meu primeiro emprego com um amigo do meu pai que tinha uma borracharia. Eu falei, arruma alguma coisa, eu quero ganhar um dinheiro. Eu só queria fazer alguma coisa. E não tinha, a gente tinha assim, era uma família muito simples, mas não tinha necessidade de trabalhar, nunca faltou nada, sabe? Meus pais sempre trabalharam e nunca deixaram faltar nada em casa. Mas eu queria. Eu não queria ouvir minha mãe mais falando, essa roupa chegou com a roupa suja do passeio de bicicleta, não é você que compra a sua roupa, aquela coisa de mãe, sabe? Eu falei, não, eu quero comprar minha camiseta, eu quero comprar minha cueca, minha calça. E aí eu arrumei foi meu primeiro emprego,
E eu lembro que eu ganhava R$30 por mês na época. Eu ganhava mais gorjeta calibrando pneu do que do salário. do que do salário. As pessoas acho que olhavam o molequinho, porra, dá um dinheirinho ali para... E ali foi assim, começou a minha trajetória e eu gostei de trabalhar, assim, e falei, cara, eu quero trabalhar agora, só que agora eu quero trabalhar limpo, porque eu trabalhava mexendo com o pneu, limpando a borracharia, era auxiliar ali, aí eu corria para casa de bicicleta, colocava a mão de molho para ir para a escola à tarde. E aí fazia as lições de casa à noite e de manhã eu trabalhava meio período na borracharia. E aí depois eu tive uma experiência como garçom, um outro amigo do amigo do dono da borracharia falou, não, você quer trabalhar, eu te pago a mesma coisa e você trabalha limpo e me ajuda a servir as mesas no almoço. E aí depois foi ali com 12 para 13 anos eu entrei no material de construção, que foi uma experiência mais marcante para mim, que foi onde eu aprendi bastante da base do empreendedorismo. Era um material de construção grande, eles não podiam, mas eram amigos, assim, a cidade pequena, na região metropolitana de Curitiba. E ali marcou onde eu acho que começou e despertou em mim o interesse de empreender e de ter um negócio. Porque eram 3 donos e eles me ensinavam tudo. Um ensinava a parte de gestão, outro de organização, outro de produto. E eu era um menino. E eles falavam assim, não, vem aqui, você conhece sobre esse material? Vem aqui que eu vou te explicar como funciona. E eles perdiam o tempo e aquilo, eu valorizava aquilo porque eu falei, ele está gastando o tempo dele, é um empresário. E a postura que eles tinham como empresário e a estrutura financeira que eles tinham, eles eram um dos mais ricos da cidade. E eu falei, cara, eu quero ter um negócio e eu quero ser um empresário que tem estrutura assim. Mas como, né? Você é um adolescente querendo pensar grande, mas eu também era uma criança, né? E tinha que estudar e tinha que fazer as coisas, mas aquilo foi despertando. E aí com 14 para 15 anos foi onde eu abri meu primeiro negócio, que eu vi um amigo meu vendendo churrasquinho na porta de um supermercado, fui com a minha mãe e vi ele, eu falei, caramba, quanto você vende seu churrasquinho? Vendo R$1. Como é que você ganha dinheiro vendendo churrasquinho a R$1? Eu falei, mas quanto que sai? São uns 50 centavos. Caramba, ganha 100% em cima do... Falei, eu fui com aquilo para casa, falei, mãe, eu quero vender churrasquinho também. Eu vou montar um negócio, fiz minhas contas, quanto é o quilo da carne? Que carne você usa? Mas essa carne é dura. Não, mas eu ponho amaciante. Eu fiquei pensando, cara, eu quero montar um negócio, mas eu não quero pôr amaciante, eu não quero vender uma coisa e falar que é outra. E aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu quero montar eu quero vender espetinho, eu preciso fazer mais dinheiro do que eu ganho. E aí ela falou, tá bom. Né? Eu lembro que ela financiou um carrinho de espetinho na época pela Losango. Não sei se você lembra que tinha Losango. Caramba, meu. Era financeira. Tipo, na época o carrinho custava, sei lá, 500, 600 reais. A gente financiou pela Losango em 6 vezes. E um puta juro, né? Que, nossa, era uma financeira que cobrava um juro alto. E aí eu corri atrás. Meu pai, nessa época, era caminhoneiro, estava viajando. E eu lembro que minha mãe ligou para o meu pai do telefone, acho que eles falavam telefone público, porque o telefone de casa era muito caro, tinha que ligar, tinha um telefone público na frente, tinha que ligar para celular, ainda era muito caro. E eu lembro que ela falou para ele, pro meu pai, achei um negócio para você sair da estrada. Aí, tipo, o meu pai conta, ele falou, nossa, eu fiquei até, falei, nossa, ela conseguiu uma oportunidade boa. Não, o Anderson vai vender espetinho. Eu falei, eu tava animado. E eu fui atrás, meu pai sempre foi bom churrasqueiro, mas ele estava viajando, eu fui nos açougues e fui perguntando como tempera a carne, como corta, como faz. E, resumindo, compramos todas as coisas no cartão de crédito, não tinha dinheiro para investir. Parcelamos pela Losango o carrinho, compramos as coisas no cartão, refrigerante e tudo pronto. Cortei, temperei, fiz os espetinhos, cada um fui aprendendo. Chegou no dia de colocar o carrinho na frente de casa. E aí minha mãe falou, você quer vender, você vai vender aqui na frente de casa. E tinha 2 mini mercados, assim, um de cada lado. Então tinha movimento à tarde. Depois que fechava, acabava, né? E, bom, esse é o horário que eu vou ter que vender
montei o carrinho, na hora de pôr esse carrinho na frente de casa. Eu não vou vender. Eu não vou subir. Porque o colégio que eu estudava era uma quadra do lado. E todo mundo ia ver. 5 horas. A saída da escola. Eu vou vender churrasquinho, será? Aí eu falei, não, eu vou vender no ponto de táxi. Não, negativo. Você ir para ponto de táxi? Não vai, você vai vender aqui na frente. Eu falei, cara, não vou. Não vou. Aí minha mãe, você vai. Eu com tudo pronto, o carrinho pronto, a churrasqueira acesa. Eu falei, não vou pôr na frente de casa, não vou. E ela falou, não, você vai porque você fez eu financiar isso aí, você vai pagar. Cara, fui na marra e comecei. Tanto vai que depois meu apelido na escola virou churrasquinho. Até os professores me chamavam de churrasquinho. Eu tava jogando bola, fazendo educação. Eu fiz, toca a bola, churrasquinho. Ficou. Mas foi meu primeiro negócio, foi onde eu comecei nessa área de empreender. E foi um pouco difícil, porque no começo vendia 5, 6, 7, 8 espetinhos, 2, 3 refrigerantes. E aí depois isso foi melhorando, foi ampliando. Aí meu pai parou com a estrada e falou assim, meu pai entende muito dessa área de carnes. Ele falou, não, vou te dar uma força. E meu pai começou a fazer as carnes, os espetinhos. E aí, cara, eu comecei a dar um atendimento diferente para os clientes. E numa percepção eu falei, o cara vende por R$1 lá o espetinho, mas eu tenho que vender aqui a 3. O que eu posso trazer de diferença? Porque minha carne é mais cara. Eu trabalho limpo, é tudo organizado. E aí eu comecei a montar uma mini experiência. E quando a gente viu, a gente vendia 100, 200, 300 espetinhos na noite. E aí foi ampliando e cliente chegando. E os clientes, assim, potenciais da cidade virou um point. Fechava os supermercados, ficava tudo escuro ali. Vocês continuavam e aí começou a ter mesinha na rua. E foi gerando uma experiência, porque o produto era bom, o atendimento era legal, a gente entregava uma coisa bacana. E aí ampliamos para um cachorro-quente, depois uma lanchonete, e cresceu. E aí depois eu fui estudar e ali começou. História legal. Pô, caramba. Esse foi o começo, né, E aí depois eu estudei, e quando eu terminei os estudos, aí meu pai continuou com o negócio e o negócio conseguiu bancar o período que eu fiquei estudando. Eu fiquei 4 anos só estudando e aí eu fiquei afastado do serviço. E aí quando eu saí, que eu terminei meus estudos, eu fui ser auxiliar de aplicador de insufilme. Por acaso, fui ajudar um colega e eu falei, cara, dá para ganhar dinheiro com isso aqui. Foi quanto você ganha de comissão? E aí aprendi a aplicar filme, fiquei aplicador de filme. Com 6 meses eu falei, vou abrir uma empresa de filme. Abri uma empresa de filme e aí já tinha só que assim, aí já era uma proporção diferente. Tinha recém terminado os estudos, não tinha dinheiro de novo. Tudo no cartão de crédito, montamos a empresa e aí veio crescendo até hoje. E hoje a gente conseguiu lançar uma marca. O ano passado a gente está bem posicionado no mercado, mas em resumo é basicamente isso. Mas hoje vocês são um dos expoentes aí, né, no mercado nacional de PPF, né? Hoje na verdade eu comecei a desenvolver, né, o produto em 2012. Eu comecei a trabalhar com película, que eu abri a empresa 2011 para 2012 e fui crescendo no segmento porque eu enxergava que tinha um nicho premium. E eu falei, todo mundo vende filme. E eu falei, mas filme para arquitetura, para residência, eu falei, eu preciso achar alguma coisa premium, de valor agregado e que eu consiga me diferenciar do mercado. Então, foi até no começo difícil. Eu trabalhei, quando eu comecei a empresa de filme, eu fazia aplicação, orçamento e gestão. Uhum. A empresa era super grande, tinha um funcionário, que era eu mesmo. Então eu fiz um site,
anunciei no Google, contratei a empresa, fiz um AdWords, o cliente ligava, eu ia atender de social, todo bem vestido, fazia o orçamento, media, aí o cara falava, cara, que empresa organizada, e montava a proposta, e fazia todo aquele... Montava o orçamento e falava assim, agora eu vou passar pro dono aprovar. Só que assim, eu já ia pronto para fechar o pedido. Sim. Eu não mandava primeiro, falei, já vamos fechar, não sei o quê. Não, mas você consegue ver um desconto? Eu falei, peraí, eu vou fazer uma conta aqui. Aí eu olhava e falei assim, vou fazer o seguinte, essa semana minha agenda não está tão cheia, eu vou conseguir fazer um ajuste aqui. Eu vou tirar 10% que seria a comissão aqui do aplicador, eu mesmo vou vir fazer o serviço para você boa. E eu consigo te dar um desconto. Legal. Aí a pessoa já fala, não, você mesmo? Não, eu mesmo vou fazer porque eu quero garantir um serviço de perfeição para você. Mas era eu mesmo. Aí eu ia pro carro, ia num distribuidor, comprava o material e no próprio carro eu já tinha bota de serviço, camisa, aí já trocava o uniforme, voltava às vezes à tarde ou no dia seguinte com uma escada, com tudo, e ia fazer o serviço. Só que isso aí foi dando muito certo. E todo mundo falou, nossa, a empresa de vocês é muito organizada, é muito grande. Eu falei, o pessoal lá é... o pessoal era eu. Só que isso foi crescendo e foi ganhando um espaço muito positivo. E a gente passou a ser referência no mercado de arquitetura na nossa região e foi ampliando e até que em 2015 para 2016 eu comecei a entrar mais no mercado automotivo também e passei a fazer consultoria para lojas, né? Desenvolver produtos, desenvolver venda de produtos premiums para lojas que vendiam produtos de entrada. Então, as lojas vendiam um produto de R$90, eu falei, você pode vender um produto de 1.000. Não, como? Eu falei, não, eu vou te ajudar. Aí eu ficava na loja e ajudava a vender. E isso começou a crescer e tomar uma proporção muito grande. E a gente chegou a ter quase 1.000 pontos de vendas no Brasil de filmes de alta performance. Então, isso foi uma fase legal da vida. Assim, para mim, profissional, foi um crescimento, foi onde eu consegui conhecer várias regiões do Brasil. E tudo isso levando um formato, ensinando as lojas a como venderem valor agregado no produto e não preço, porque as lojas de acessórios, no geral, estavam focadas em preço. A única forma de eu ganhar do meu concorrente é preço. E a gente conseguiu desenvolver uma forma de ver que o preço, que o cliente ele tem condição de fazer um investimento e de comprar um produto com valor agregado. Esse valor agregado a que você se refere, né? Na verdade, é todo o entorno que você coloca ali em volta do produto para que ele se torne mais atrativo, para que o cliente diga assim, não, vale a pena eu pagar um pouco mais porque esse cara é bem melhor, esse produto é bem melhor porque ele vem com isso e com aquilo, né? Como, vamos falar assim, o McDonald's, né? O McDonald's, tudo bem, o sanduíche é uma delícia. Mas você entra lá desde há muitos anos e a mesa é de um jeito, ar-condicionado, o atendimento é rápido, né? Você tem compra ali, né? Você tem uma série de coisas ali em torno que, né? E assim, vamos dizer assim, diferenciaram essa empresa desde o começo da criação dela, né? E eu imagino que seja isso a que você se refere, né? Também. A venda de valor, para mim, ela é a satisfação percebida do cliente. É quando o cliente entende que ele comprou um produto e ele ficou satisfeito. Sim. Só que não é só você ter um produto de valor agregado que é venda de valor, é explicar os benefícios para o cliente. É um conjunto de coisas que fazem ele entender o que é o valor, porque o cliente ele não compra só produto, ele compra serviço, ele compra atendimento. Ele compra a experiência, né? Ele compra o serviço, porque alguém vai ter que instalar o produto para ele. Ele compra o atendimento, alguém vai ter que vender para ele. Ele compra a imagem da companhia, Sim. Ele compra a credibilidade, ele compra o espaço. No nosso caso, né, que trabalhamos com carros, ele compra o espaço que ele vai deixar o veículo dele para fazer algum tipo de serviço. Então, é uma série de conjuntos que você oferta para o cliente, aí você põe o preço, mas ele entendeu o valor da sua companhia e o valor do que você oferece. Então, esse é um grande diferencial.
Eu não sei se aplica a isso, mas hoje à tarde, enquanto eu estava pensando aqui na nossa conversa, né, eu vi uma propaganda aqui do Instagram. O Instagram deve ter ouvido a minha conversa sobre o assunto com a minha mulher, né? Porque daí ele coloca aqui a propaganda no seguinte sentido, falando assim, olha, o Ícaro de Carvalho fez tantos dígitos no ano passado, fulano de tal, o Wendel Carvalho também e tal, mas me explica aqui, um cara, ele coloca o nome dele, e é um cidadão americano que há muitos anos atrás, ele fez 7 dígitos de faturamento vendendo pedra. Só que ele chamava essa pedra de pet rock. Então era uma pedra pet mesmo, era um animal de estimação pet, só que era uma pedra, né? E só que o que acontece? Ele pegou essa pedra, eram pedras com cores um pouco variadas, né? Mas um formato similar. E ele imprimia ali pet rock, colocava aquilo ali dentro de uma caixinha. Essa pedra vinha com um manual de como cuidar da sua pedra pet, entendeu? Uhum. E o cara vendeu 7 dígitos disso daí, entendeu? Então, assim, maior prova de que você vende para a pessoa a experiência que ela tem com aquele produto, né? Não necessariamente só o produto, né? A gente está pegando aqui um extremo, mas Sim. Né, é um exemplo, né? É todo um conjunto de benefícios, né, que você tem que oferecer. Então, isso é fundamental para o cliente entender a diferença de ele comprar um produto com você e não com um concorrente, dele comprar um produto na sua loja, dele ir no seu restaurante e não no restaurante concorrente. Interessante. Mas você acha que essa questão do empreendedor é uma coisa assim que a pessoa é forçada a empreender pelas circunstâncias em que ela nasceu? Não sei, né? Enfim, pelo meio em que ela está, ou é algo que nasce de dentro, com a pessoa? A pessoa nasce com aquele olho de águia ali, que o pessoal fala, né? Eu acredito que é ambição. O Brasil ele é um país muito rico e muito fácil de empreender no Brasil. Você vai em outros países, você vê que assim, a complexidade de leis, de investimento, é muito mais difícil. O Brasil ele é muito fácil. Então, hoje, logicamente que tem muita gente que nasce com o espírito do empreendedor, mas qualquer pessoa que tenha ambição e tenha força de vontade e disciplina, que eu acho fundamental, ela consegue empreender. Porque sempre tem alguém precisando de alguma solução, sempre. Problema existe em todas as áreas, todas as áreas. Se você quiser qualquer coisa que você pensar hoje, tem como empreender qualquer coisa. Sempre vai ter alguém com uma necessidade e você só tem que achar uma forma de apresentar uma solução e ter disciplina para persistir naquilo, porque empreender não é fácil. É bonito ver um empreendedor falar assim, não, mas esse cara nasceu para ser empreendedor, ou ele teve oportunidades diferentes. As oportunidades aparecem para quem está no caminho, quem está se esforçando. Então, existe sim, eu acho que o olho de águia, sim, existe pessoas que nascem já com direcionado para empreendimentos, para empreender, mas existe facilidade para quem quiser empreender. O problema é que nem todo mundo tem essa disposição de enfrentar todos os desafios e todos os riscos que o empreendimento, que o empreendedorismo ele gera. O Ítalo Marcilli tem um livro chamado Terapia de Guerrilha. Vira um best-seller nacional, né? Ele é bem conhecido aí nas redes sociais e tal. E daí nesse livro tem uma parte que ele fala assim que o brasileiro tem uma cultura do fracassado, né? Então, assim, toda vez que você fala que vai começar alguma coisa, na nossa própria cabeça já vem assim a ideia de que, pô, cara, isso daí não vai dar certo, né? Aí a gente fala, não, mas eu vou tentar. Aí chega o nosso irmão e fala, meu, você tá doido, cara? Você vai começar a vender o churrasco, entendeu? Pô, caramba, quantos que já não vendem, meu? Você é louco, você tá estudando, para com isso. Aí sua mãe vai lá e fala. Então, assim, a gente tem uma contracultura um pouquinho, né? O Ítalo, ele carrega um pouco nas tintas, assim, na hora de definir isso no livro. Ele fala que a gente tem uma cultura do fracasso. Não sei se chega a ser tanto, mas um pouco é verdade, eu acho, né? Se comparar, assim, com outras culturas, né? Pode ser, eu acho que o Brasil, ele é um país que, no geral, historicamente, né? É um país comparado com
grandes países aí de primeiro mundo, é um país relativamente novo, né? Sim. E é de uma cultura mais simples, né? Vem evoluindo no passar dos séculos aí. E eu acho que o brasileiro, ele traz isso, acho que esse sentimento do sofrimento, da dificuldade, da comodidade. Não, se eu conseguir isso aqui que me dá estabilidade, eu vou ficar por aqui, eu não vou arriscar. Eu acho que quando a gente quer, a gente faz. Se você quiser, tudo, assim, eu acho o Brasil maravilhoso para empreender e tudo aqui é possível. E tudo dá certo se você se esforçar. O problema é que as pessoas ficam achando desculpas para não fazer. E a falta de disciplina. Disciplina dói. Disciplina é difícil. Acordar cedo é difícil. Ninguém gosta de... eu adoro acordar cedo e eu adoro trabalhar todos os dias. Não, eu tenho ambição e eu tenho objetivo. Então, você ter disciplina para fazer e para persistir naquilo é difícil. Mas quando a gente quer, a gente faz. Não tem desculpa. As pessoas sempre vão arrumar uma desculpa. Mas eu não tenho família boa. Eu não tive pai. Eu não tive investidor. Eu não tive... Mas fica no se eu tivesse e não faz. Então, eu passei muita dificuldade, né, na minha trajetória. Eu tive um momento... há poucos anos eu passei por uma fase depressiva absurdamente forte, e em poucos meses eu perdi o meu negócio, eu fiquei completamente perdido, eu não conseguia fazer nada, imerso naquela depressão, e eu tive cuidados, eu precisei de ajuda, e eu falei, como é que eu saio desse buraco? Parecia impossível, mas eu tive ali algumas pessoas para falar, cara, e todo dia eu tentava fazer alguma atividade. Foi passando aquela fase, eu falei, não, eu vou fazer, eu vou sair. Então, e nessa persistência, uma atividade dá certo aqui, um relacionamento te indica lá, outra coisa vai dando aqui, e você vai se esforçando, vai lendo, vai estudando, vai vendo quais são as dificuldades que existem no mercado, como que você pode fazer diferente. E as coisas acontecem, e assim aconteceu, e em poucos meses eu consegui sair disso e crescer de uma maneira assim que eu agradeço muito a Deus e a todos os clientes que me apoiaram e me ajudaram, mas hoje todo o meu crescimento foi fato disso. Então eu olho para trás, eu falo nas palestras, falei, gente, você está sentado, você está ouvindo, a gente trabalha com vendas, isso é uma coisa que dá certo. Então, assim, você quer empreender? Dá certo. Você quer crescer na vida? Tem como. Só precisa querer. As pessoas se auto-sabotam um pouco, né? Sim. Elas se colocam naquela zona de conforto de que não vai dar certo e tal, e ficam ali. Mas o que você acha nesse... a pessoa que decide empreender, né? Fala assim, não, eu vou começar um negócio. O que é mais importante nisso tudo? Qual que é o ponto ali que ela tem que prestar mais atenção? Quer dizer, a necessidade, do que ela vai fazer no mercado, é o custo, o valor agregado, a disponibilidade que ela tem, não sei, o que seria assim a sua visão ali, né? O que ela tem facilidade de fazer às vezes? Às vezes, se você tem facilidade para desenvolver alguma área, logicamente que ajuda, mas não necessariamente, nem sempre a gente faz o que a gente gosta ou o que a gente tem facilidade. Eu quero empreender, primeira coisa é analisar o que você enxerga de necessidade e de problema que você pode resolver. Primeiro passo, eu quero vender acústica para salas. Como que eu posso me diferenciar das inúmeras empresas que já vendem acústica para sala? Eu vendi filme de carro e arquitetura por anos. Mas tem... hoje, eu fiz uma pesquisa, são aproximadamente 650 mil CNPJs no Brasil com quinais de lojas de acessórios que revendem filme, acessórios ou afins. Nossa. De peças. Eu falei, cara, como é que você empreende e eu vou me destacar nesse mercado? E aí você vê que a grande maioria são
lojas que não se dedicam a oferecer uma experiência diferente para o consumidor. Então, analise a sua concorrência e veja como eu me diferencio da concorrência. Porque assim, se você entrar no mercado para ser mais um, não vai ter diferença nenhuma. Você vai sofrer para empreender. Agora, como eu me diferencio? Como eu faço o cliente ter uma experiência aqui e não querer ir no meu concorrente? O que meu concorrente faz que eu posso fazer diferente no mercado e me destacar? Então, estudar o mercado é importante. Empreender naquilo que você consegue ter domínio do assunto é importante. E estudar para se aperfeiçoar cada dia mais, se aprimorar cada vez mais. É a receita básica de qualquer... Você não precisa de investimento alto, você pode começar a empreender com qualquer coisa. Que legal. E Anderson, você acha que, assim, riqueza é uma questão de mentalidade? Porque, assim, tem muita gente que fala assim, né? Não, o que falta para você ser rico é ter mentalidade. As pessoas, por exemplo, né? Tem aí alguns que dizem assim hoje em dia, você não deve se preocupar em gastar menos, você deve se preocupar em ganhar mais, né? Ou então, você deve se preocupar em investir, né? E não em ficar guardando o dinheiro ali parado, né? Você acha que isso tem a ver mesmo ou não? Eu acredito que você precisa ter ambição. Mentalidade, você só tem a mentalidade, se você não tiver esforço e você não tiver ação, você não vai ter nenhum tipo de resultado. Então, assim, ter uma mentalidade ajustada e alinhada para aquele objetivo que você quer é fundamental. Não, eu quero ter dinheiro, eu quero riqueza, eu quero acumular bens, eu quero construir patrimônio. Primeiro ponto, como é que eu faço para isso? E tá isso com a cabeça sempre, porque se você também não é uma pessoa que tem ambição ou que tem aquilo na mentalidade que você quer crescer e quer aumentar seu patrimônio, você não vai se esforçar o tanto que é necessário. Então, mas só mentalidade também não resolve. Então, falar, eu preciso me preocupar em como ganhar mais e não no que eu estou gastando. Receita e despesa, é a conta básica. Se você gastar mais do que você ganha, a conta não vai fechar nunca. É a mesma coisa com dieta. Se você consome mais caloria do que você quer, mas não tem mágica. Então, eu tenho um pouco de receio com frases de efeito, mas você precisa ter uma mentalidade sim alinhada, mas, controla a despesa e foca naquilo que pode te dar resultado, mas tem que se movimentar. Sim. Dinheiro não cai do céu e dinheiro não é fácil para ninguém. Ninguém não sou dessa teoria de que a gente vende produtos que dão resultados lucrativos, mas você precisa se esforçar para vender. Vender produto de valor agregado é difícil, porque vender produto fácil é fácil, vender produto barato é fácil, porque é barato, todo mundo vai comprar. Agora, você vai ter que vender 1000 produtos, mas se você vender um produto de valor agregado, você tem um resultado de inúmeros baratos. Então, só que é difícil vender. É difícil você construir algo de valor agregado porque você vai ouvir muito não. E aí as pessoas vão desanimando. Mas quando você acerta de cada 10 você acerta o resultado é muito mais positivo. Então, ter a mente alinhada com o teu crescimento, mas ter ação. Se você não se movimentar, eu não acredito que o dinheiro venha de maneira fácil. O pessoal hoje em dia tem algumas teorias meio malucas, né? Nós estamos vendo aí uma geração que prioriza as experiências, né? Então o pessoal vai, estuda pra caramba, se forma na universidade, começa a ganhar o salário ali, mas não está preocupado em comprar uma casa, né? O pessoal prefere alugar, né? Aí vai comprar um carro? Pra quê? Vou andar de Uber, né? Vou me preocupar com a minha aposentadoria? Pra quê, né? Então, as pessoas, elas têm, não sei, uma maluquice, né? Não se compra nada, não se pensa no amanhã. Tem essa questão aí, né, não, vou ter mentalidade de ser rico, preciso ganhar, não interessa quanto que eu gasto. E aí, por aí vai, né? A gente tá cheio de guru na internet dizendo cada uma coisa diferente. Exatamente. Né? A questão é que sem esforço você não vai para lugar nenhum. Você quer fazer dinheiro, acorde cedo e vai trabalhar. Não tem... essa é a receita. E muita gente hoje
afirma assim, né, que quem não está na internet está fadado ao fracasso, né? Tem muita gente falando isso, né? Nós temos aí inclusive inúmeros cursos, né, de que, poxa, você tem que estar na internet e tal, porque senão daqui a alguns anos o seu negócio vai acabar. Na sua opinião, isso é 100% verdade ou é algo que é criado pelas próprias plataformas aí, né, que gerenciam todo esse conteúdo, para que elas, no final das contas, acabem ganhando o dinheiro dos investidores que estão ali tentando impulsionar o seu negócio? Enfim, o que você acha dessa... Eu acho que isso é uma realidade e não tem como mudar, né? Isso é um ditado básico: quem não é visto não é lembrado. Você pode ter 40 anos de mercado, o seu público ele vai mudar. Você não vai ter a vida inteira o público. As pessoas mudam de cidade, as pessoas morrem, outras nascem, as pessoas mudam. E hoje o digital é uma realidade. Se você não tiver posicionado, não tiver sendo visto, você pode sobreviver, né? Pode não fracassar, mas a chance de você ter um resultado muito maior está no caminho digital. Acompanhar as tendências do mercado eu acho fundamental. Isso é para todo segmento também. Às vezes a pessoa está limitada, não vou vender copo. Veio uma febre de copo, mas passou 10 anos vendendo copo. Agora não é mais copo, agora é lata. Cara, você está apto a olhar e dizer assim, olha, o mercado agora está mudando. Eu fiquei anos vendendo filme para a vida. E assim, um mercado muito saturado, ok, a gente com uma rentabilidade boa, um faturamento bom, mas eu falei, cara, filme para vidro, todas as lojas, assim, o Brasil foi inundado de marcas, o mercado cresceu muito. E aí começou a crescer muito o mercado de PPF, no acessórios, o som começou a diminuir no carro, que os carros vêm mais completos de fábrica e a pessoa vai gastando o quê? No embelezamento, na estética. Eu falei, esse mercado de PPF está crescendo. Então, você fala, não, eu vou ficar aqui. Não, o filme é que vai me dar dinheiro. Eu falei, é uma tendência, está mudando. Eu preciso estar antenado. Então, eu falei, eu acho que agora é o momento de eu mudar e investir pesado nessa área. Por quê? Porque é um mercado que está mudando e está começando e eu tenho a oportunidade de fazer uma diferença antes que outras empresas façam. E nessa mudança, a gente foi muito bem, acertou muito bem o caminho, e eu acredito que o digital, ou como outras tendências que vão vindo e vão mudando, é a mesma forma. Você precisa estar antenado, né, para acompanhar essas tendências e essas mudanças, para estar sempre com a sua empresa posicionada. Seja no digital, seja no online ou no offline. Entendi. Agora, o que a pessoa que empreende, na sua opinião, deve fazer aí com o faturamento que ela recebe, né? Quer dizer, a pessoa, lógico, tem ali o lucro anual líquido do negócio dela, né? Tirando os gastos, né? Cada empresa estabelece de forma diferente aí como que os dividendos serão divididos no final das contas, se é semestral, se é anual, se é mensal, enfim. Mas, assim, tem um excedente ali, né? Essa pessoa que empreende e que ganha, que recebe esse dinheiro, de que forma que ela deve agir com esse dinheiro, né? No que ela deve investir? Eu falo isso porque, por exemplo, nós temos hoje o Thiago Nigo, né, na internet, sim, que é um dos gurus aí, escreveu um best-seller do 1.000 a 1 milhão, sim, que tem até o PrimoCast e tal, né? Ele tá indo muito bem aí, fez a Finclass, né, na internet, e ele diz assim, né, uma das primeiras lições é que você tem que investir em ações com potencial de crescimento. Só que isso, obviamente, envolve um certo risco, né? O que você acha dessa situação assim? Você acha que a pessoa que recebe esse dinheiro, ela deve se preocupar realmente em investir na bolsa, buscar essas outras... colocar em risco aquilo que ela recebeu, ou deve fazer algo um pouco mais, talvez, cadenciado? Assim, investimento nunca você pode... uma receita básica é não colocar tudo num lugar só, né? Eu acredito que a pessoa precisa fazer aquilo que ela tem segurança. Eu tenho segurança e eu confio, eu tenho confiança em investimento, eu tenho confiança no imobiliário, eu tenho confiança na poupança.
Agora, o empreendedor, ele nunca pode parar de investir no negócio dele. Então, assim, o patrimônio pessoal, ele precisa investir naquilo que dá segurança e conforto para ele. Eu me sinto bem fazendo investimentos, colocando dinheiro na bolsa, comprando ações, mas ele nunca pode tirar o foco do investimento no negócio dele, em como ele melhorar a empresa dele para o próximo ano, porque às vezes a pessoa retira tudo que tem de dividendos e não deixa um percentual para reinvestimento na empresa. Então, eu acho que o investimento mais correto é investir sempre no seu negócio, fazer sempre o seu negócio crescer cada vez mais, porque teu patrimônio naturalmente vai ser ampliado. Perfeito. Então, é aquilo que você tem segurança. Então, hoje, se você perguntar para mim, você vai investir o teu capital em ações ou vai investir na sua empresa? Eu tenho confiança e segurança naquilo que eu desenvolvo, está na minha mão, no meu negócio. Então, eu vou pensar em como que eu amplio o faturamento no próximo ano, desenvolvendo uma nova estratégia de marketing, uma nova estratégia de fidelidade, um novo produto. Então, eu acredito que investir naquilo que te traz segurança e paz é fundamental. Perfeito. E, Anderson, qual que foi, assim, a principal dificuldade que você já teve na sua vida de empreendedor, de empresário? O que você precisou, assim, superar na sua carreira que você falou, nossa, isso foi para mim muito difícil e graças a Deus passou? Disciplina. Para mim foi a coisa mais difícil, porque eu não era uma pessoa muito disciplinada para as coisas e quando você começa a empreender, se você não tiver disciplina, você quebra a empresa, você perde a rotina, você não cresce no mercado. E a disciplina é ter constância naquilo que você vai fazer, é ter constância no estudo, constância no aperfeiçoamento. Então, essa foi uma dificuldade, algo que eu tive que aprender assim, na força do ódio. Eu preciso ter disciplina ou o meu negócio nunca vai ter constância e crescimento. Então, eu acho que é uma palavra muito forte para mim e eu carrego sempre. Quando eu me desmotivo com alguma coisa, eu falo, mas eu preciso ter disciplina e preciso insistir nisso. Eu preciso continuar estudando, preciso continuar melhorando, porque senão a dificuldade vai se tornar muito maior. Entendi, que legal. A persistência, a disciplina, você vai superando, você vai vencendo todas as objeções que vão surgindo no caminho. Perfeito. Agora, nessa condição de empreendedor, você tem que assumir também um papel de líder, né? Com certeza. Então, que são coisas que caminham em paralelo, né? Não são necessariamente a mesma coisa, porque empreender é você, não, eu tenho um objetivo, eu quero chegar ali e tal, mas você pode fazer sozinho ou depender de outras pessoas, né? E essa questão de você depender de outras pessoas, aí é que entra a questão da liderança. E o Peter Drucker é um guru da administração aí, um dos mais antigões, né? Quando nem se falava, assim, nessa questão do empreendedorismo, era mais administração mesmo, né? Ele fala, assim, que o bom líder é aquele que tem seguidores. Então, para ele, por exemplo, não interessa se o cara tem empatia, se ele é simpático, se ele é uma pessoa que motiva os seus colaboradores. Ele fala, olha, as pessoas têm que te seguir por alguma razão, ponto. E aí, como que você fez para lidar, para aprender a ser um líder nessa perspectiva aí? A liderança é um constante aprendizado, né? Porque trabalhar com pessoas, você tem aprendizados diariamente. Mas o que eu sempre carrego de lições de um dos maiores líderes, eu sou cristão e um dos maiores líderes que eu conheço na Bíblia foi Jesus. Então, eu carrego algumas coisas que eu acho fundamental de exemplos que ele deu de liderança, que era fazer o quê? O que você falou, atraia seguidores, mas como? Com exemplo. E numa empresa, numa liderança, você precisa ter exemplo. Então, as pessoas às vezes acham que um cargo de gerente, de diretor, de gestor ou de líder é mandar, é direcionar, faz isso, faz aquilo, faz parte. Mas você não consegue crescer um negócio se você não tiver um time do seu lado alinhado com a mesma performance e também com a cabeça de crescimento. Eu tenho um time hoje que todos são muito fiéis
ao projeto, à empresa, e todos têm a cabeça de crescer e eu dou oportunidade para eles crescerem. Mas eu sou uma pessoa que caminha junto com eles. Então, se precisa embalar a caixa, eu também embalo junto. Se precisa tomar uma iniciativa, eu tomo e eles tomam junto. Então, eles sabem que cada um tem a sua responsabilidade no setor, mas eles sabem que se tiver uma necessidade, eu sou a pessoa que vou ajudar em qualquer área. Então, puxar essa responsabilidade de ser um exemplo, lógico que a gente não é perfeito, a gente sempre vai ter falhas em alguma área da vida, mas eu sempre procurei, com as pessoas que trabalham comigo, que estão no meu time, mostrar o exemplo. Eu falei, olha, eu trabalho cedo, eu visito o cliente, eu atendo, eu dou treinamento, se precisar eu levo caixa, se eu vou fazer uma viagem, tem um cliente precisando, eu despacho na minha bagagem o produto para levar para ele. E o time vai vendo que eles também têm, ele fala, poxa, ele está se esforçando pela empresa, eu também vou me esforçar. Só que você precisa recompensar as pessoas. Então, ser líder também é saber dividir, né? Você não pode querer tudo para você. Então, você nunca vai conseguir construir um time de performance, você ganhando 95% e dividindo 5% para o seu time. Seu time precisa, eles também têm sonho, eles também têm objetivos, e é assim que você vai construindo e colocando pessoas próximas a você. Porque as pessoas que não vão te seguir ou que não têm a mesma ambição que você, elas vão naturalmente ficar no caminho. Elas não conseguem acompanhar o teu ritmo, o teu raciocínio. E quando você tem pessoas que você consegue dividir e mostrar para elas, olha, junto comigo vocês também vão crescer. Então eu estou crescendo, vocês crescem junto. A pessoa vai se motivar e dizer assim, eu dou sangue para essa empresa e é nesse projeto que eu acredito, porque aqui eu cresço também e eu sei que o meu líder, se tiver algum problema, ele defende a gente e ele volta para trabalhar no que for preciso. Então, eu entendo a liderança nesse formato. Eu acho que a gente precisa ser um gestor, a gente precisa ter administração, mas a gente precisa ser, mais do que tudo, criar esses seguidores, né? Ser exemplo, referência e dar a possibilidade das pessoas crescerem. Eu mesmo, quando eu falei, gente, se você não tem possibilidade de crescimento onde você está, você precisa mudar, que a gente precisa crescer. Então, se você quer estabilidade, eu procuro pessoas que querem crescer. Então, próximas a mim ou no meu time, eu não tenho nenhuma pessoa que é confortável. Eu tenho, o nosso técnico ele é técnico de produto, de instalação, e ele ele tem ambição, ele falou, eu quero crescer cada vez mais. Ele tem 2 apartamentos, tem 2 carros, tem moto, e ele fala, você precisa me dar mais coisa, porque eu tô com as contas aqui, eu tô terminando de pagar isso aqui, agora eu preciso comprar mais alguma coisa. Quero mais serviço. E é legal isso, porque todo o time olha e fala assim, eu tô crescendo, eu já mudei para um apartamento melhor, eu comprei um carro. Cara, eu fico feliz, porque eu olho e falo assim, quando eu vejo a pessoa próxima a mim crescendo, eu falo, cara, isso é resultado. Porque aí todo o time, ele vê com você. Então, eu sempre tive, algo particular. Eu falei, eu nunca vou chegar de carro de luxo e meu funcionário vai chegar de ônibus. O dia que eu chegar de carro de luxo, ele vai ter que ter um carro na garagem da minha empresa também. Ele não vai vir trabalhar de ônibus. Então, o dia que eu tiver um apartamento de luxo, meu funcionário vai ter que ter um bom apartamento, uma boa escola para o filho dele. Então, eu acho que ninguém cresce sem dividir, ninguém vai crescer. E daí o cara veste a camisa da empresa, né? O cara se sente motivado e fala assim, e é assim que funciona. Então, assim, quer crescer, eu prefiro dividir e ter um pouco de muito do que muito de nada, né? Então, eu prefiro dividir e crescer do que não dividir e querer tudo para mim. E outra coisa que eu acredito muito na lei da semeadura mesmo, cara. O que você planta, você colhe, o que você investe, ajuda, a vida te retribui. As coisas parecem que o caminho abre mais fácil para você. É diferente de você ter um time que você tem meia dúzia insatisfeito. Eles vão trabalhar de alguma forma para te prejudicar, ou vão atender mal um cliente, ou vão fazer
alguma coisa que manche a imagem da empresa. E quando você tem um time todo alinhado, todo mundo vai trabalhar te defendendo. Isso te abre portas, porque as oportunidades que todos eles do time abrem, eles olham e falam, cara, eu quero me relacionar com esse cara, eu quero me relacionar com essa empresa, eu quero estar perto. Olha, hoje no nosso time, diariamente, cara, eu recebo mensagens dos próprios colaboradores mandando, assim, outras empresas e clientes assediando. Não. Eu falei, fala quanto você ganha, vê se ele te paga. Caramba. Porque, assim, as pessoas acham que ter pessoas boas perto é sorte e pagar pouco. Gente, a gente precisa crescer juntos. Então, eu acredito nesse formato de liderança. Que legal. E tem algum teste que você faz, assim, para saber se a pessoa se a pessoa realmente tem os mesmos valores que você, da sua empresa, que se vai dar certo no seu time? Tem algum, sei lá, quando você faz a entrevista com a pessoa, tem alguma coisa que você pergunta assim, que a pessoa, para saber se a pessoa vai dar certo ou não? Cara, eu não tenho um roteiro, sabe, para entrevista. Quando são pessoas chaves, eu entrevisto. Senão, eu tenho o RH, faz a entrevista assim, preciso ocupar essa vaga. Então, no dia a dia, eu acabo... é uma posição estratégica. Eu falei, não, eu quero entrevistar. Faz um filtro dos currículos, me dá alguns. Aí eu já leio, eu já vejo a própria descrição. Se eu pego um currículo preguiçoso, eu já descarto. Às vezes pode ser uma boa pessoa, mas eu vou descartar. A pessoa não conseguiu escrever um texto falando o que ela faz, falando um pouco do que ela pretende. Eu falei, já me desmotiva. Eu falei, essa aqui preencheu o currículo completo, falou das experiências, o que ela tem. E aí eu trago para a entrevista, converso. Eu ainda não estou muito no online, eu não gosto muito, eu chamo para entrevista presencial, quero olhar no olho e sentir a energia da pessoa, para saber assim, não, eu tenho vontade de crescer, Não, a pessoa fala, então, para mim esse aqui tá bom, esse salário, assim, se eu sentir que a pessoa é acomodada, mas eu acho que é uma percepção, sabe, não tem um teste específico. E lógico que durante o tempo tem pessoas que você acaba errando e tem que mudar, mas na maior parte das contratações que eu fiz, tendo essa percepção e procurando pessoas que têm essa energia para crescer e para construir patrimônio, deram certo e são pessoas que estão próximas a mim hoje. Joia. E você estava dizendo também aí na sua fala anterior dessa questão bíblica, né? E eu sei que você passou um tempo no seminário, né? Pô, conta melhor essa história aí pra gente. Como é que foi isso? Todo mundo, essa minha formação, né? Eu não... Todo mundo acha que eu sou formado em administração, ninguém acredita. Eu dar uma palestra, o pessoal fala assim, você formou o quê? Aí teve um dia que no final do auditório, a gente terminou, foi um dos últimos eventos que eu fiz, acho que antes da pandemia, em 2019, e aí tinha acho que 400 lojas, 400 do Brasil todo, e aí terminei, assim, a pessoa falou, você é formado no quê? Aí eu contei, falei, sou formado em teologia. Não é possível, cara. Não, você tá zoando, você é formado em teologia. Eu sempre tive, desde a infância, meus pais são cristãos, e fui criado na igreja, e eu sempre tive o desejo e a vontade de ser um missionário, de ser uma pessoa que eu acompanhava alguns trabalhos na igreja de projetos sociais e eu via as apresentações assim de países carentes e até mesmo de regiões carentes no Brasil que grande parte dos brasileiros não fazem ideia, né, da pobreza, da miséria de algumas regiões do nosso país. E eu falei, eu quero fazer alguma coisa, quero me preparar para isso. Isso me carregou a minha infância toda, minha adolescência. E aquilo sempre era uma chama que, assim, ardia, sabe? Eu falei, eu preciso fazer isso em algum momento. E quando eu estava terminando meus estudos, meu ensino médio,
eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, quero estudar teologia. Assim, como meus pais são cristãos, eu acho que eles não se assustaram, sabe? Eles me incentivaram. Mas assim, as pessoas que eu falei, você é louco? Tipo, cara, tá saindo do ensino médio, teve uma boa educação, você vai parar pra... né? Natural seria fazer... Eu falei, não, eu quero fazer, e não só quero fazer teologia, como eu quero fazer um seminário, eu quero ficar interno durante 4 anos. E aí, quando eu estava para 17 para 18 anos, eu fui para o seminário em 2007 e fiquei 4 anos no seminário, 3 anos e meio para quase 4 anos em regime interno. Sim. E era um seminário protestante, não era católico, e ali, eu tive grandes experiências e empreendi também dentro do seminário, porque tinha mensalidade. Meu pai ficou tomando conta da lanchonete, do espetinho, do churrasquinho, e ele que pagava as mensalidades. Entendi. Só que eu precisava me virar dentro, precisava comprar livro, precisava comprar material. Eu falei, e aí eu empreendi, eu abri 5 ou 6 negócios dentro do seminário. Por incrível que o empreendedorismo foi mais forte. Foi mesmo mais no forte. Seminário. Era fechado o seminário, você podia sair 1 ou 2 vezes da escola e por dia, mas era assim, controlado, registrava, ia fazer alguma coisa, voltava, mas todo o regime interno, tinha as atividades dentro da escola. E aí eu comprei uma impressora multifuncional, que ela fazia xerox, imprimia e escaneava. E na escola o xerox era 15 centavos, comigo era 10 centavos. Mas o xerox pirata, cara, do seminário? 10 centavos. E aí eu estudava, fazia minha escala, que tinha escala de serviços, né? Que cada um tinha que fazer. E à noite, a hora que acabava a escala, eu falei, eu preciso fazer xerox. Aí tinha como escanear, então o professor dava lá as apostilas que os alunos precisavam ir atrás e fazer o xerox. Eu falei, é 10 centavos. E aí eu escaneava e colocava para rodar e ia fazendo a apostila. E até 2, 3 da manhã, imprimindo. Meus colegas de quarto até hoje, a gente tem amizade, eles falam, eu acordava de madrugada antes com aquela impressora. E aí, só que aquilo... meus colegas de quarto não enchiam paciência, porque daquilo trazia coisas boas pra gente, sabe? Sim. E quando eu me vi, eu tinha um caderno desse tamanho, eu tinha conta com todas as turmas, eu andava parecendo um bicheiro na escola, cobrando. E aí eu montei esse negócio, e aí eu falei, cara, tem mais uma coisa que eu posso montar. Eu falei... eu tenho uma sanduicheira dentro do quarto, não tinha cozinha, nada, né? Eu tinha uma sanduicheira. Eu fui no supermercado, eu comprava pão fatiado, né? Para comer fora dos horários de alimentação da escola, você tinha que comer, era por sua conta. Aí eu comprava um pacote de pão fatiado, uma fatia de queijo de presunto. Eu falei, bora fazer misto. Isso aqui dá... Aí eu fiz a conta, na época dava, sei lá, 30 centavos. Eu falei, posso vender por R$1? Quem não vai pagar R$1 à noite? Cara, eu fazia 6, 7, às vezes 10 misto. Aí colocava num pratinho, andava no corredor do alojamento. Aquele cheirinho, 10 da noite, a galera com fome. Todo mundo comprava e vendia 20, 30 mistos na noite. Aí, cara, você vai acumulando, pagava um livro, pagava... Aí eu falei, cara, eu posso ter uns miojinhos também pra galera. Eu comprava, eu quero comprar aqui, só que eu não explorava. Era R$1 lá, eu vendia por R$2, R$3, entende? Sim. E aí montei isso. E aí depois eu falei, cara, tem uma sala vazia. Eu fui na escola, falei com o pessoal estudantil, eu falei, dá pra gente fazer atividade física nessa? Dá. Aí eu fui no cartão, fui numa loja de acessório pra academia. Umas academias dentro do seminário. Comprei vários pesos básicos, assim. E voltei e falei, pessoal, é R$100 por semestre. Nós vamos ficar aqui, 3 anos e pouco. É R$100 por semestre e você pode usar a sala para... Todo mundo pagava R$100 por semestre? Caramba. Eu paguei os pesos em 2 meses e ganhei dinheiro por 3 anos. Essas coisinhas. Mas era tudo pouco, só que no acumulado, eu saí do seminário com quase 3 mil livros, entende? Comprados. Então, eu não usava livro da biblioteca, eu comprava, eu riscava, mas isso que foi gerando. E essa fase, para mim, ela foi um divisor de águas, porque no seminário eu aprendi disciplina, no seminário eu aprendi respeitar o próximo, respeitar as pessoas.
No seminário eu aprendi a conviver com as pessoas. No seminário eu aprendi a me portar com uma educação melhor. No seminário eu aprendi a servir as pessoas. No seminário você passa interno com diversas culturas e diversas regiões a aprender lições que você talvez na vida demorariam, mas ali você está no interno, você apanha tanto que assim, ou você aprende ou você sofre. Então foi uma fase muito importante para mim. E esse era assim, o sonho quando eu me formei era isso, de ajudar a ser missionário. E aí quando eu saí do seminário, eu fiquei um período trabalhando com alguns projetos, cheguei a fazer projetos em alguns estados, Minas, Amazonas, Argentina, e aí comecei a me envolver com a igreja nessa parte social. Só que é uma área que são poucas instituições no Brasil que realmente destinam os recursos para fazer isso. Se todas destinassem o dinheiro e a verba que tem para isso, a gente teria um país bem diferente. E isso começou a me incomodar, porque tudo que eu precisava fazer, eu falei, cara, preciso ficar pedindo, preciso pedir patrocinador, vamos doar isso aqui? Vamos. Eu falei, cara, não dá. Para quem tem uma cabeça não dá. Que 24 horas fica imaginando novos negócios e aí tem que pedir para os outros nesse pod, Não dá. Eu falei, eu não posso, não consigo. E aí foi onde eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que eu tenha dinheiro suficiente para bancar todos os desejos dos projetos que eu tenho. Tá, eu quero ter um projeto social X. Não, beleza, como é que eu faço? E assim, hoje eu consigo ajudar pessoas, mas com o meu rendimento, sem precisar pedir ajuda de ninguém. Então, tenho projetos maiores que eu tenho sonho e que eu estou trabalhando para construir para que eu consiga realizar, mas não vou depender de ninguém. Se eu quiser parceiros que queiram participar junto, ok. Mas esse foi o objetivo do seminário e o espírito do empreendedorismo estava ali também. História legal, cara. Sensacional. E a pergunta que não quer calar. Como sobreviver a esses próximos 4 anos aí, até 2026, com toda essa questão política, gente falando que vai ter moeda unificada com a Argentina, o ministro da Economia dá um espirro, a bolsa cai, ações da Petrobras já caíram, não sei, 14 bilhões parece, não sei, enfim. Como que a gente consegue, como que o empreendedor deve olhar para esses próximos 4 anos e fazer aí uma prospecção do futuro? Eu enxergo o seguinte, a gente às vezes cria um cenário extremista demais, sabe? O Brasil, ele tem 200 milhões de habitantes, ele é um país riquíssimo, e sempre vai ter alguém comprando e alguém vendendo. A gente já passou por diversos governos, de esquerda, de direita, de centro, ditadura. Sempre tem alguém comprando e alguém vendendo. O empreendedor, ele precisa entender o cenário do mercado e se adaptar àquilo ali. Vou empreender e vou continuar vendendo. Cara, o comércio não parou. Tá vendendo, montadora tá produzindo a 1.000 por hora. O povo está comprando, as lojas estão lotadas, os aeroportos estão lotados, os hotéis estão lotados, o dinheiro está acontecendo. Nós somos um país muito forte, a gente já tirou um presidente do poder. Se tiver algum problema, o povo se move e tira de novo. Então o que a gente não pode ficar é com a cabeça focada e dedicada nisso, porque a gente acaba esquecendo o negócio. Eu tenho clientes que ficaram tão bitolados na política, que se envolveram tanto, que eles estão deixando o negócio de lado e os concorrentes próximos estão crescendo. Então, sempre vai ter alguém comprando e alguém vendendo. Você que é empreendedor, você vai ter que se dedicar e falar assim, como é que eu me ajusto isso aqui, ó? Isso aqui, nesse governo, me prejudicou. Putz, cara, mas eu não posso ficar, eu não dependo só disso aqui. Como é que eu crio um novo formato, um novo produto? Isso aqui me prejudicou, e no próximo governo, se mudar o governo, vai prejudicar o outro. E esse é o mundo. Então, assim, eu não tenho medo de governo, eu não tenho medo de se está à direita, à esquerda ou centro. Eu me preocupo em
continuar trabalhando e estar atento às tendências. Meu, isso aqui prejudicou, eu trabalho com produto importado. O dólar disparou, subiu, ficou inviável no Brasil. Eu preciso pensar em outra coisa. O que eu não posso é ficar parado. Alguém vai estar comprando e alguém vai estar vendendo. Eu quero ser o que esteja vendendo sempre. Então, esse é o meu objetivo, sempre estar vendendo. Então, esse é o meu ponto de vista, sabe? Eu acredito nesse formato e... Eu concordo. Meu sogro fala muito isso, né? Meu sogro trabalha há 40 anos com imóveis, ele é delegado do Cresce aqui em Limeira, e ele fala sempre isso, que na crise sempre tem os que ficam milionários, na crise, né? E qual que é o segredo dessas pessoas, né? Interessante, eu acho que é bem isso que você falou, é olhar para a necessidade, falar, bom, o que eu posso me movimentar dentro dessas circunstâncias, né? Você precisa estar atento. A gente fica olhando para a política toda hora. Você precisa estar atento para oportunidades, sempre vai surgir oportunidades, e se você ficar você ficar olhando só para a política, sempre, todo mundo vai ter ideal, que vai mudar um partido, vai mudar outro, cada um tem um ideal, não, mas isso prejudica demais, ok. Prejudica, você deu o seu voto? Dei. Vai trabalhar, cara. Vai trabalhar. Infelizmente é assim. E você vai ficar o quê? Esperando que mude as coisas? Não. Você precisa acordar e trabalhar e falar, cara, como é que eu mudo? Beleza. Esse é o cenário, não tem o que fazer. O cenário político é esse. Como é que eu me sobressaio nessa situação? Então, o empreendedor, ele é empreendedor para não ter estabilidade, né? Sim. Ele é o sofrimento constante. E nunca vai ter o cenário perfeito. Não tem. E outra, o brasileiro é um povo criativo, né? Apesar de tudo, né? Nós somos conhecidos pela nossa criatividade, pela nossa boa malandragem, vamos dizer assim, né? Então, nós temos exemplos infinitos disso. Então... o pessoal que está aí, como você mesmo disse, muita gente nesses últimos meses parou a vida por conta das eleições e de tudo que aconteceu e não saiu do lugar. E alguém aproveitou essa oportunidade. Muita gente aproveitou a oportunidade. Ele está focado na política, deixa ele que eu vou focar nos clientes dele. Ele está focado no candidato X, deixa ele, porque ele está deixando um espaço. Então, assim, eu entendo que ter posicionamento é importante e que votar é importante. Assim, a gente vive num estado democrático, mas você não pode ficar limitado a isso. A turma continua lá, de direita ou de esquerda, meu amigo, tá todo mundo junto lá. Tá todo mundo fazendo aliança, tá fazendo, ganhando bem pra caramba, um dinheirão com assessores, etc. E você, empreendedor, vai ficar fazendo o quê? Vai ficar pensando, brigando, não devia ter entrado. Aquele ali, eu acho que tem que olhar tudo, o empreendedor, ele precisa estar atento, mas ele não pode ficar bitolado. Não só na política, em qualquer área da vida. O empreendedor, ele precisa estar em movimento. Se você não estiver em movimento, você vai sofrer algum acidente. Você precisa estar em movimento e olhando todos os cenários. Por isso que o empreendedor, ele sempre vai ter uma angústia para resolver. Você nunca tem um cenário perfeito. Você sempre tem alguma coisa. Quando você acha, não, tá tudo bom. Não, mas dá para crescer mais. Não, mas dá para mudar isso. Não, agora eu tenho a política. Né? Eu preciso... melhorar o meu processo de importação agora. Preciso melhorar o meu processo de exportação. Tá certo. Então, é isso aí. Eu enxergo nesse formato. Legal. Anderson, acho que a gente já vai ficando por aqui por conta do horário. Senão aumenta a meia diária. Mas se não ficar, falar hoje, já contabilizou. AirPix. Você gostaria de deixar algum recado pra galera aí que assistiu a gente aí? Diante de tudo isso que a gente conversou hoje. A galera que assistiu a gente, que tem vontade de empreender, mergulha de cabeça, estuda o que você quer fazer, o que você quer empreender e acredita, tenha disciplina e persistência. Quando a gente quer, a gente faz. Dá certo. É só se esforçar que vai dar certo, com certeza. Perfeito. Cara, que legal. Sensacional, pô. Super prazer aí. Conversas animal aí. Várias histórias. Eu agradeço. Muito legais mesmo. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado demais. E é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que nos assistiram.
Juninho da Play, que tá aí, coraçãozinho, Carepix, olha aí, ó, Carepix. Tá vendo? O que eu falei? Gente, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu joinha aí, o seu like para ajudar a gente na divulgação do vídeo. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até mais. Valeu.